Fala aí, minha amiga torcedora, meu amigo torcedor, bem-vindos, mais um vídeo. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto que me deixou transtornado no final de semana, que eu não consegui ainda digerir, engolir bem o que aconteceu naquele jogo do São Paulo e do Palmeiras no sábado, com aquela palhaçada daquele juiz safado, daquele VAR. E aí eu fiquei pensando no final de semana todo sobre erro de arbitragem, conversei com alguns amigos, conversei só no domingo, porque ontem, sábado, eu fiquei tão irritado, tão nervoso, que eu desligo o celular, que eu não quero saber, vocês me conhecem, sabe como eu sou um ogro, e não quis saber. No domingo eu conversei com algumas pessoas também, não conversei com muita gente, não. E todo mundo falando que, né, que isso acontece, que na verdade não é que estão querendo prejudicar o São Paulo, que a arbitragem brasileira é um lixo, está no título do vídeo, porque é exatamente isso que eu penso. É um nível horroroso da arbitragem brasileira. Sempre foi assim, porque eu acho que a arbitragem brasileira nada mais é que é um reflexo do que é o futebol brasileiro, que é comandado pela CBF, que é um antro, né? Olha as pessoas, presidente preso, outro que não pode viajar, o outro acusado de assédio. Então a gente sabe o que é a CBF. O nível do futebol brasileiro hoje é um lixo, e é lógico que a arbitragem brasileira também é ser um lixo, não tem como ser diferente. Você queria que fosse tudo ruim e a arbitragem fosse boa. E até porque, sendo justo com esses caras, que não sei nem se eles merecem, mas o árbitro brasileiro não é profissional, né? Ele não é um cara, não é profissionalizado. Então o cara, por exemplo, tem árbitro que ele trabalha no domingo, aí ele vai cuidar do estúdio de pilates da mulher, o outro vai cuidar do posto de gasolina dele, da academia, e aí ele volta a apitar só no outro domingo. Quer dizer, não tem reflexo, esses caras não treinam. Você imagina um bandeirinha, por exemplo, que é difícil pra caramba ser bandeirinha. Você tem que estar com reflexo afiado, do olhar, você tem que ter naquela precisão, naquela fração de segundos. Você tem que estar treinando isso todo dia. E seu cérebro, seu corpo, sua memória muscular, de tudo, como você tem que agir. Isso tudo eu acho que você só consegue com treinamento. Então, todo dia, o bandeirinha tem que ser exposto a um monte de situação, para ele testar o reflexo. É como tudo na vida, você vai praticando, você vai melhorando. E esses caras não treinam, eles só fazem treino físico, que é por conta própria, que dá uma corridinha ali, sei lá, faz algum exercício físico, mais o exercício de jogo. E não adianta você passar na teoria, né, gente? Na teoria não adianta, a mão, quando bater, quando o cara tiver com a mão para trás. Esse tipo de. Não adianta nada esse tipo de regra se você não tem um treinamento. Então, talvez esse seja o único adendo que eu faço, mas eles são muito ruins. A arbitragem brasileira é muito ruim, eles são muito ruins. O Brasil conseguiu estragar o VAR, eles conseguiram estragar o VAR. É só você ver o VAR na Eurocopa, o VAR na Europa. Não estou dizendo que é perfeito na Europa, quer dizer, em outros campeonatos é perfeito. Mas no Brasil eles avacalharam o VAR. O VAR tem VAR lance que fica 8 minutos para ser interpretado. 8 minutos, gente. 8 minutos como é que você fica 8 minutos para avaliar se foi um impedimento? Até as linhas de impedimento eles fazem errado. Então, muita gente fala, eu sou contra o VAR, se o VAR veio para estragar o futebol. Eu acho que não, eu sou a favor de tecnologia, eu acho que é importante pra caramba. Mas não do jeito que é feito no Brasil. Do jeito que é feito no Brasil é surreal. Não existe, cara, como é feito no Brasil. Sou a favor da tecnologia, mas tem que ser melhorado. Não é possível que vai continuar sendo desse jeito. Mas aí o que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu lembrei de um caso muito emblemático sobre a arbitragem, porque eu vou confessar para vocês, eu sempre achei, meus amigos falam que eu sou um cara ingênuo, que eu sou um cara meio bobão com algumas coisas, eu sou mesmo. E eu nunca não acreditava muito em esquema para beneficiar o time, para prejudicar outros, para não sei o quê, de apostador, eu não acreditava muito nisso, não. Porque eu achava o seguinte: para você conseguir armar um esquema desse, muita gente tem que ficar sabendo. E alguém um dia soltar, alguém ia abrir o bico. Como acontece nesses esquemas grandes de corrupção. Geralmente você só descobre esse esquema quando um dos prejudicados, alguém que está envolvido nesse esquema é prejudicado. Aí o cara cagueta todo mundo. Mas aí eu lembrei que em 2005, vocês lembram disso? Esse cara aqui, ó, que eu vou compartilhar até você me desculpa se você já acabou de almoçar, se você está jantando. Esse cara aí, ó, um cidadão chamado. Você lembra quando. Isso foi em 2005, o seu Edilson Pereira de Carvalho. Vocês lembram desse cara?
ele foi acusado, porque foi o seguinte, no dia 23 de setembro de 2005, a revista Veja publicou uma reportagem falando de um esquema de apostador junto com o empresário, esse cara e mais um árbitro, um empresário chamado Najib Fayad, o Gibão, e um outro juiz, o Paulo José Danelon, eles faziam parte de um esquema para alterar resultados no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram disso? Esse cara sofreu uma... Bom, já vou contar o que aconteceu com ele, mas só para você lembrar. O Campeonato Brasileiro, ele apitou 11 jogos, e dos 11 jogos que esse cara apitou, foram anulados e foram refeitos. E aí, o que aconteceu? O maior beneficiado disso foi o Corinthians. Por quê? Por exemplo, o Corinthians tinha perdido do São Paulo e empatado com o Santos. E aí depois, quando os jogos foram refeitos, empatou e ganhou do Santos e empatou com o São Paulo. O Corinthians ficou com 4 pontos a mais. No final do campeonato, o Corinthians ficou em primeiro e o Internacional em segundo com 3 pontos de diferença. O Corinthians foi o maior beneficiado. E aí teve uma conversa telefônica do Alberto do Alíbio, ex-presidente do Corinthians que morreu agora faz pouco tempo, que numa conversa com alguém ele fala, esse 2005 foi roubado, se não fosse roubado a gente jamais teria conquistado esse título. Eu acho que para mim ficou manchado esse título por causa de tudo que aconteceu com essa safadeza desse pilantra, desse bandido, desse Edilson Pereira de Carvalho. Mas aí eu me lembrei desse caso, né, que já lá atrás, talvez o maior esquema de corrupção já que foi descoberto no Brasil. Eu, sinceramente, gente, não quero acreditar que tenha qualquer coisa a ver com o que está acontecendo no futebol hoje. Eu quero acreditar ainda que apenas o fato da arbitragem brasileira ser um lixo. Hoje no Barulho Vídeos eu vou falar mais sobre isso, porque tem umas informações ainda que surgiram nesse final de semana sobre o que aconteceu. Aí árbitro de VAR, aí central do apito do Premier, que os caras conversam, que tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Eu ainda tô revoltado com o que aconteceu com o São Paulo, ainda tô revoltado com o que aconteceu nesse final de semana no Clássico contra o Palmeiras, mas quero saber a sua opinião, o que você acha aí, seu time já foi prejudicado, o que você pensa disso, tem esquema, não tem esquema? Eu queria muito saber a sua opinião. Sobre a rodada, tirando São Paulo e Palmeiras, eu vou deixar no link da descrição o link para o vídeo que eu gravei bem. Eu perdi a linha. No jogo, depois do jogo de sábado, eu perdi a linha. Eu sou um cara geralmente mesmo empolgado, mas eu perdi a linha no sábado. Vou deixar na descrição do vídeo se você quiser assistir. São Paulo e Palmeiras empataram 0-0, mesmo placar de Inter e Cuiabá. O Bragantino venceu o Grêmio, deixou o Grêmio lá na penúltima colocação do campeonato. No Corinthians perdeu de 3-1 do Flamengo para o Flamengo na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, que não refletiu o que foi o jogo. Do mesmo jeito que Flamengo e São Paulo não refletiu o que foi o jogo, aquele 5-1, esse 3-1 para o Flamengo eu acho que também não refletiu, porque o Flamengo foi muito superior ao Corinthians, e os meus amigos corintianos estão desesperados, querendo tirar o Silvinho. Eu conversei com um amigo meu corintiano e falei, olha os jogadores que tem o Corinthians, né? Eu acho que será que a culpa é só do Silvinho? Será que o técnico resolve? E eu fiquei pensando o seguinte: o Luan foi eleito o craque do jogo. E imagina se eu fosse corintiano, como eu estaria feliz com o Luan. A contratação mais cara da história do Corinthians, uma das mais caras, acho que foi a mais cara da história. O Luan é o Pablo do Corinthians. Imagina a alegria da torcida do Corinthians, o time perdendo, tomando um chocolate. O cara nem entra, tá no banco de reserva, nem entra no jogo. O Bahia perdeu do Sport por 1-0 em casa. O Bahia faz 300 jogos que não faz gol. Esse resultado colocou o São Paulo de novo na zona de rebaixamento. Chapecoense perdeu do Santos. Chapecoense deve ser rebaixado, só se tiver uma reviravolta muito grande. Ceará ganhou do Fortaleza. O Atlético Goianiense empatou com o América 1-1 e teve um jogo adiado, o Fluminense e Juventude. O Fluminense jogou com o Criciúma no sábado pela Copa do Brasil, ganhou de 3-0 porque teve o jogo adiado contra o Juventude. Bom, deixa seu comentário aí, quero saber muito sua opinião sobre a arbitragem, sobre esses caras todos aí. Sinceramente, ainda estou em choque. Vamos para o momento saideira. Um abraço para o Davi Ferreira de Baepende, Minas Gerais. Arthur Antunes, de Bauru, em São Paulo. Lógico que tem que tocar o celular, né? William, de Vila Velha, no Espírito Santo. José Guilherme, de São Luís, no Maranhão. E para Genor Aquino, de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Deixa aqui para mim, momento saideira. Sou fulano de tal, torcedor de tal time e moro em tal lugar. Aí no vídeo dessa semana, mais pro final de semana, a gente grava. E a gente manda um abraço para você. E aí, se inscreve no canal. Lembrando,
O Tico do Sagrado Manto vai dar uma camisa do seu time quando a gente chegar a 120 mil inscritos, o presente do canal para você. Se inscreva, deixe seu like e aí ajuda a divulgar a mídia alternativa, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Essa semana tem bastante Copa do Brasil, essa semana vai ser bem legal. Te encontro à noite no vídeo lá no Barolo Vídeos, que é o outro canal que eu tenho, caso você não conheça. Todos os dias às 8 da noite, vídeos com as informações do São Paulo Futebol Clube. Fiquem com Deus. Lembrando sempre que apesar dos safados que tem por aí na arbitragem, futebol é diversão, tiração de sarro, resta bobagem, como dizia meu pai. Forte abraço, fiquei com Deus, tchau.